Em dezembro de 2016, o governo de Michel Temer, PMDB, aprovou a Emenda Constitucional 55, também chamada de Emenda Constitucional 241, conhecida como a PEC do Teto de Gastos, que limita os gastos públicos nas áreas sociais, como, por exemplo, despesas com saúde, educação, assistência social e previdência, pelos próximos 20 anos. Preciso ter coragem. A proposta institui um novo regime fiscal, que prevê que tais gastos não poderão crescer acima da inflação acumulada no ano anterior. Sabendo que as despesas são subordinadas ao teto, o valor excedente é repassado ao pagamento da dívida pública do Estado. Sim, é preciso ter coragem para ver anos de políticas públicas desmoronarem pelas mãos de poucos, onde a grande parcela da população é beneficiada por programas do Estado. E nós queremos, no último dia do nosso governo, do meu e dos colegas deputados, não é? Nós queremos erguer as mãos e dizer: salvamos o Brasil. Mais que uma medida do governo Temer, precisamos entender o teto de gastos como uma demanda inserida em um plano político neoliberal que vem sendo implementado pelo governo brasileiro desde a década de 90. Nessa política neoliberal, um dos objetivos principais do governo é a mercantilização da política social, a venda da educação, da saúde e de outros serviços essenciais e que deveriam ser disponibilizados pelo Estado. A emenda não retira nenhum dos direitos garantidos pela Constituição e preserva os gastos justamente nas áreas de saúde e de educação. O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos princípios constitucionais elencados como fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro, no inciso do artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Portanto, se esse princípio é posto de lado e o Estado se distancia de assegurar condições mínimas para suprir demandas básicas da população, podemos afirmar que ele não está cumprindo com o seu papel constitucional. Não há indícios de um quadro de sucesso que vislumbre remediar a dívida pública do nosso país. O que existe são apontamentos de um cenário de redução de gastos públicos e seus impactos desastrosos nas áreas sociais. Se não fosse feita essa medida, seria pior no futuro. O futuro chegou e a atual situação do sistema educacional brasileiro não estava preparado. Hoje, vivemos uma pandemia causada pelo coronavírus. As aulas tiveram que ser ofertadas por meio remoto e o Brasil está em segundo lugar como o pior índice de acesso à internet nas escolas. Apenas 28,3% dos estudantes têm acesso a computador em casa. A situação dos concluintes do ensino médio é pior. Eles fariam o Exame Nacional do Enem e sofreram com o fechamento das escolas. No percentil mais pobre, 51% não têm acesso à internet, enquanto na ponta mais alta, 96% têm acesso à rede em casa. Agora pense, quantos anos você terá quando a PEC do teto de gastos acabar em 2036? 20 anos é o tempo para uma geração inteira nascer, estudar e se formar. Para quem depende das políticas públicas, a PEC congela futuros e oportunidades, justamente as dos mais pobres. As consequências são variadas: acervos de museus que pegaram fogo, bolsas que não serão mais oferecidas, pesquisas que não serão realizadas. A educação é um dos principais pontos para a diminuição da desigualdade social no país, e hoje o investimento amplo em educação é, também, crucial para pouparmos vidas. Como futuros professores, os desafios diante da atual situação da educação no Brasil é desesperador. São salários atrasados, espaços insalubres, desrespeito com a formação docente e a falta de investimento do Estado. A PEC 241 desperdiça talentos.